Programação ainda é uma boa escolha de carreira ou a gente está no pior ano para começar? Perguntas similares a essas são bem frequentes, principalmente nessa época do ano, no início do ano, onde as pessoas estão começando a escolher qual faculdade elas querem fazer. Mas será que o hype da programação realmente acabou e não vale mais a pena virar programador? Nesse vídeo eu quero dar minha opinião sobre o assunto e tentar responder essa pergunta se esse é o pior ano para virar um programador. Então vamos começar o vídeo falando sobre por que supostamente esse seria o pior ano para se tornar um desenvolvedor. Bom, eu acho que um dos motivos que eu vejo muito sendo falado por aí na internet é o bicho-papão do nosso período atual, né? Que é a questão das inteligências artificiais que vão acabar com o emprego de todo mundo e blá blá blá. Principalmente agora que saiu a DeepSeek ali, a inteligência artificial chinesa, que é muito mais barato, e enfim. Mas eu acho que também não é só agora as AIs que estão como os únicos vilões desse momento atual, né? O mercado de programação em si realmente não está nos seus melhores momentos. A gente já teve momentos muito mais hypados, principalmente na pandemia, né? Uns 2, 3 anos atrás. Mas eu também não acho que só isso seria o grande problema que a gente estaria enfrentando agora. Mas eu acho que realmente o maior problema é a questão do aumento da competição que está no mercado de entrada, principalmente, né? À medida dos anos, o interesse por mercado de tecnologia, no geral, foi crescendo, né? E, por consequência, muita gente começou a entrar mais na área. Isso fez com que ingressar nas faculdades públicas, em cursos principalmente como ciência e computação, ficou muito mais difícil. E eu acho que para exemplificar isso, é só tu olhar a nota de corte do SISU desse ano com ciência e computação em algumas faculdades. Em alguns cursos, em algumas instituições, a nota de corte estava quase no mesmo nível da área de medicina, sabe? Claro que não tem como comparar as duas equivalentes, porque dependendo da instituição, essa nota de corte é calculada de uma forma diferente. Tipo, tem um peso maior em matemática, coisa assim, a redação é maior em medicina, enfim. É difícil de comparar as notas de corte, mas não tem como negar que a nota de corte de cada ano parece que vem subindo mais. Mas eu acho que isso é realmente uma boa forma de analisar com um exemplo concreto de como que a competição está aumentando para entrar no mercado. E com esse tanto de gente entrando na área, está começando a ficar muito mais difícil tu conseguir o primeiro emprego, como júnior ou o primeiro estágio, né? Então, isso significa que basicamente é realmente verdade que essa questão que a gente está no pior ano para se tornar um programador. Eu tendo concordar em partes, mas assim, é muitas ressalvas, sabe? É um assunto muito complicado que tem muitas variáveis. Mas assim, dependendo do jeito que tu abordar o problema, eu afirmaria o contrário, que na verdade a gente está num bom momento para se tornar um programador. E eu vou tentar explicar isso melhor. Realmente, agora, atualmente, a gente não está no melhor momento do mercado de programação. Não tem como negar isso. Mas eu não acho que tá horrível, assim, sabe? Acho que a gente só voltou a patamares normais de empregos no Brasil. Mas, por exemplo, eu acho que também existe muita preocupação precipitada com as inteligências artificiais, principalmente, né? As AIs não vão substituir o programador, e eu acho que tem muito terrorismo em volta desse assunto, porque principalmente dá muita visualização, é o assunto do momento, então acho que as pessoas tentam explorar muito esses sentimentos de vulnerabilidade das pessoas que não têm tanto conhecimento assim do mercado, né? Geralmente quem fala isso, desse negócio de IA vai acabar com o programador, ou geralmente não trabalha na área, ou simplesmente tem interesse financeiro em causar esse terrorismo e ficar fazendo conteúdo na internet sobre isso. Mas por que então, apesar de tudo isso que eu falei, né, por que seria um melhor momento, um bom momento para entrar na área, né? Assim, se tu pensar, virar programador é algo que exige uma dedicação de tempo bem grande, mais ou menos uns 3 a 5 anos, assim, dependendo do que tu for fazer na tua carreira, né? Então não é algo que tu vai começar agora e daqui 6 meses tu vai estar empregado ganhando 6K por mês e blá blá blá, sabe? Os papos de coaching, né? Que, hoje em dia diminuiu até bastante, mas a pandemia estava insuportável. Então a carreira de programação é algo que tu tem que pensar pensando lá no futuro, daqui longo prazo mesmo, daqui tipo 5 anos, sabe?
Mas então o que que garante que quando chegar daqui lá na frente, a pessoa que está entrando agora vai estar um mercado melhor lá no na frente, né? Quando chegar a vez dela, né? Assim, no fim, não tem nenhuma garantia, né? Nada dessa vida é garantido, não tem porra nenhuma garantida. Mas assim, baseado em vozes da minha cabeça, eu tenho a tendência em acreditar que o mercado de tecnologia tende a crescer no longo prazo, porque eu não acho que a gente vai voltar para trás em questão de automatização de sistemas e automatização de processos. As empresas têm essa tendência de tentar aumentar o lucro delas e aumentar a margem delas, e para isso elas vão ficar criando sistemas. E para criar sistemas, elas precisam de programadores. Não é só fazer um prompt do ChatGPT e tu vai ter um sistema 100% funcional. A gente não está nesse ponto, a gente não está nem próximo desse ponto. Então, né, de acordo comigo, tá valendo a pena virar um programador, né? Sim, com algumas ressalvas. A primeira coisa que eu sempre falo, né, é que as tuas expectativas têm que estar dentro da realidade. Como eu falei, começar uma carreira é um investimento de tempo que tu precisa estar preparado a dedicar uns 3, 5 anos para conseguir começar a coletar os frutos disso, né? Então não é algo que tu vai fazer um cursinho da Rocket City de full stack e 3 meses tu vai estar empregado, sabe? Eu não acho que a gente vai ter uma pandemia tão cedo, né? Um momento parecido com a pandemia há 3 anos atrás, né? Em questão de demanda de mercado. Então, nesse sentido, eu acho que tu não pode esperar que teu primeiro emprego vai ser fácil de conseguir. Só que tu tem que imaginar que isso não é exclusividade da nossa área. Na verdade, no Brasil, o primeiro emprego tá foda pra todo mundo, tirando medicina, porque medicina os caras são, né, a nata da sociedade, pai. Então tu realmente tem que estar preparado a dedicar muito tempo e se esforçar bastante nesse período sem nenhum retorno financeiro, assim, pelo menos uns 3 anos, sabe? Além disso, eu realmente quero reforçar que não é uma área fácil de trabalhar e de conseguir aprender mesmo, porque se fosse tão fácil assim, não pagaria tão bem, sabe? Não é todo mundo que consegue ser um bom programador. Então tu vai ter que dedicar bastante tempo para estudar e realmente se esforçar, e principalmente coisas relacionadas a conteúdos fora que tu vai ver da faculdade, porque são coisas que são cobradas no mercado, mas não são ensinadas na faculdade. Mas eu acho que se tu tiver noção disso e tiver preparado para encarar todos esses desafios, eu acho que sim, vale a pena, porque no fim eu acho que é ainda uma das profissões mais democráticas, digamos assim, onde teu esforço no geral é recompensado se tu souber direcionar o teu esforço de forma correta. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, e agora eu vou deixar na tela de vocês 2 vídeos relacionados à carreira de programação no geral. Eu vou ficando por aqui, valeu!